em tempos tão difíceis, né? Nós estamos adorando ao Senhor pelo Zoom, hoje de manhã adoramos presencialmente, e agradecer a presença de todos aqui, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, as pessoas que vão nos assistir depois, né? De repente não vão poder assistir agora, mas vão assistir depois pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse nosso quarto trimestre, a nossa igreja está trabalhando o tema fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está lá em Lamentações 3, 22 e 23. Nós vamos estar fazendo um momento de oração, um momento inicial do nosso culto de oração, em oração. Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para elevarmos, Senhor, louvores, elevarmos a Tua palavra, o Teu trono de graça. Seja com a vida de cada um aqui, Senhor, e tudo que seja feito, seja para Te honrar e engrandecer. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tempo de anunciar as boas novas. Nós estamos no mês de dezembro, né, o mês que nós geralmente falamos sobre o nascimento de Cristo, e a boa nova é o quê? A novidade. E qual é a novidade que nós devemos estar sempre falando para as pessoas? Que Cristo nasceu, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo cuida de todos nós, que Deus é amor. Essa é a novidade que nós temos que estar sempre falando para todas as pessoas. E a leitura bíblica que nós vamos falar nesse momento, Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Jesus é o único caminho para restaurar nosso relacionamento com o Pai. E é por isso que estamos cantando e celebrando neste dia as boas novas. E na leitura bíblica, em 1 João 4,14, diz: E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Vamos estar louvando Estrela da Manhã. Essa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Finalzinho aí, não deixe o mundo te separar do amor de Deus. Devemos a cada dia anunciar, nós devemos ser elementos de transformação para o mundo em que estamos vivendo. Nós devemos cantar que o Salvador chegou, devemos anunciar as boas novas de Cristo a toda criatura, a todas as pessoas que temos contato, que podemos levar essa mensagem de salvação. Cantai que o Salvador chegou. Acreditar na história do Natal é mudar de vida. Só Jesus pode transformar sua vida. E nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Isaías 9, versículo 2 e versículo 6, Mateus 1, versículo 23, Lucas 19, versículo 38, que diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém, irmãos. Vamos estar cantando o hino 106 do Inário para o Culto Cristão, que diz: Cantai que o Salvador chegou.
irmãos. Cristo nasceu, Cristo veio para vencer a morte, para nos salvar, para fazer essa mudança que nós precisamos, né? Transformar o mundo e realmente termos paz, né? Como a gente sabe que paz não é ausência de problema, mas Cristo é a nossa paz, então nós temos paz em meio a qualquer outra situação. Eu vou pedir a irmã Tati para estar orando nesse momento. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque apesar das dificuldades, das lutas, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem nos guardado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de poder cultuar, Senhor, mesmo estando em nossas casas, Pai, mas o Senhor nos permite, Pai, através dessa ferramenta, fazermos isso, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, Senhor. E nos ensina, Pai, a fazermos a Tua vontade, Senhor, a Te obedecermos, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho amado, Senhor, enviado para nos salvar. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ministério 360. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. E hoje a gente vai começar falando sobre esse fundo aqui que eu estou usando. A irmã Aline também está usando um. A irmã Beatriz. Esses fundos são umas imagens que o 360 criou para a gente usar agora no Natal aqui no Zoom. A gente não pode estar na nossa igreja com ela toda enfeitada, né? Como todo ano a gente tem. A gente deixa até um pouquinho depois, né, do Natal, porque fica tão bonito. E como a gente não está na igreja, a gente não vai conseguir enfeitá-la e deixá-la dessa maneira para os nossos cultos. Então, nós teremos essas imagens, né, que estão aí na tela, e algumas outras que serão disponibilizadas por WhatsApp. Todos os irmãos receberão essas imagens, e os irmãos também poderão enfeitar aqui o nosso culto com esse fundo, né, cada um aí com a cor escolhida. Junto com as imagens, o 360 enviará um manual, né, onde os irmãos aprenderão a colocar esse fundo aí, né, da maneira como os irmãos preferirem, certo? Eu gostei dessa cor hoje, né, e estou usando. A irmã Aline estava usando o verde, né, que também ficou muito bonito, né? A irmã Beatriz está usando o cinza também. Então, nós teremos aí várias opções. Cada domingo os irmãos poderão, cada culto os irmãos poderão usar um diferente, certo? A gente utilizou as cores do trimestre de 2020 e o vermelho, né, que é a cor aí que nós acabamos sempre usando para o Natal, certo? Na próxima terça-feira, né, a gente tem uma reunião de líderes, né, todos os líderes de ministério, membros de comissões e aqueles irmãos que desejam participar estão convocados, né, a data é dia 15, né, terça-feira, o horário é 19h30, e o link em breve será disponibilizado pelo WhatsApp, como todos os links, né, são, como sempre é feito, né, pelo WhatsApp. Então, não esqueçam, irmãos, na terça-feira, às 19h30, todos os irmãos, né, principalmente os líderes de ministério, os membros de comissão, estão convocados para a reunião de líderes. Nós temos um aniversário essa semana, né? O aniversário da Missão Batista Universitária do Brasil em Bariê. Será dia 19, no sábado, às 19 horas, né? Será um culto presencial. Então, todos os irmãos que se sentirem à vontade, né, e puderem participar,
estão convidados, é um momento, né, de felicidade, um momento de comemoração, e estaremos lá juntos, né, para comemorarmos esse aniversário. Durante a semana temos alguns aniversariantes, né, e vamos lembrar de orar por essas pessoas, né, por essas vidas, por esses casais, que são pessoas importantes para nós, né? No dia 13, hoje, né, nós temos a irmã Suzana de Oliveira, lá de Imbariê. No dia 16, na próxima quarta, nós temos a irmã Beatriz, né, a líder do Ministério de Comunicação. Nós ficamos muito felizes, agradecemos muito a Deus pela vida dela, né? Ela iniciou esse ano com o 360 e veio uma pandemia, né? Ninguém esperava, então o 360, assim como toda a igreja, é muito grato a Deus pela vida dela. Nós temos como aniversariantes de casamento, ontem foi a irmã Marta e o irmão Abelardo. Dia 17 será a irmã Cristiane e o irmão Robinho, e a irmã Cláudia e o irmão Vitor. E no dia 18 nós temos a irmã Leda e o irmão Joel, né? Que Deus continue abençoando esses irmãos, né? A família de cada um deles, a vida de cada um. E por último, né? Hoje nós vamos falar sobre a campanha do Quilo, né, irmãos? Nós precisamos, né? Aqueles que têm condições, nós precisamos ajudar aqueles que não possuem condições nesse momento, né? Esse é um mês muito complicado, né? É um mês que nós teremos festas, né? E por mais que nós não estejamos juntos, a comemoração do Natal sem uma ceia de Natal é uma comemoração triste, né? Então a gente precisa ajudar aqueles não só no dia a dia, mas também nesses momentos, né? Então a igreja está aberta de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde, para recebimento dos mantimentos, né? Então, a igreja se mantém aberta, mesmo que às vezes com a porta fechada, né? Os irmãos podem tocar, que a irmã Marta estará lá dentro, a irmã Genildo, o irmão Abelardo, e os irmãos podem entregar esses mantimentos. E eles também estão sendo recebidos aos domingos, de 9 da manhã às 10h30, que é aquele momento, né, da atividade presencial que a gente tem lá na igreja, tá? Se o irmão não se sente confortável de sair de casa, não pode sair de casa, não tem ido ao mercado, mas deseja fazer, né, essa oferta, assim como deseja entregar seu dízimo, suas ofertas, isso pode ser feito através de depósito ou transferência bancária, né? A conta da igreja está disponível aí na tela, o irmão pode depositar, pode transferir e encaminhar o comprovante para o nosso tesoureiro, né, pelo número também que está aí na tela, ou presencialmente, né, no envelope de dízimo lá na igreja, né? O gasofilácio estará lá separadinho para o irmão entregar. Assim que o tesoureiro puder ir, ele vai recolher e dar baixa naquilo que o irmão ofertou, né? Então, nós temos aí essas facilidades, né? E justamente para ajudar, né, os irmãos e aqueles que não podem, né, ir até a igreja. Então, muito obrigada, irmãos. Qualquer dúvida, o WhatsApp do 360 está disponível, né, para os irmãos. Obrigada e boa noite. Obrigado, Emily. Adorei o fundo, adorei essa novidade do ministério. Parabéns, meninas. Agora nós vamos ouvir o irmão Vinícius, né? Que o irmão seja abençoado na sua participação musical. Boa noite, amados. Consegue me escutar? Amém. Escolhi para essa noite um cântico
que ele fala sobre o amor entre irmãos, né? E estamos vivendo agora, continuamos vivendo esse momento de pandemia, né? Se não podemos ter esse momento de comunhão, de nos abraçar, né? De trocarmos palavras de amor, de perto um para o outro, mas estamos aqui reunidos online, em comunhão, e eu escolhi esse hino para que a gente possa lembrar um irmão do outro, né? E lembrar de momentos legais que nós tivemos e que nós possamos ter um final de ano na presença do Senhor e amando uns aos outros nesse momento que estamos vivendo. Quero te amar, quero amar sem distinção ou preconceito, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o perdão, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e me faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero te amar, quero amar sem distinção, preconceito, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o perdão, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Amém, amados? Amém, irmão Vinícius. Graças a Deus pela sua vida, irmão. Vamos estar agora fazendo o nosso momento de intercessão. Os irmãos já viram que eu já troquei o meu fundo, né? Já fiquei com um pouquinho de vontade de usar hoje, né? Achei muito legal essa ideia, muito mesmo. Então, nesse momento de intercessão,
A leitura bíblica é Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós temos os pedidos permanentes da nossa igreja, nós temos os pedidos que foram feitos durante a semana, né? E nós pedimos a Deus, né? Nós vamos estar orando para que Deus esteja com a sua mão poderosa, dando aquilo que o coração das pessoas solicitaram durante a semana. E que Deus possa cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso país, dos profissionais de educação, de saúde também, cuidar também da questão da sucessão pastoral da nossa igreja, né, que nós possamos, e tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. Eu vou pedir à irmã Wayne para estar orando nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, imensamente gratos, porque o Senhor nos abençoou em tantas horas já vividas neste dia, Senhor. Podemos estar na Tua casa, vendo os nossos irmãos, Senhor Deus, ali. Muito obrigada pelo Teu cuidado conosco, Senhor Deus. Muito obrigada por nossa família. Cada um, Senhor Deus, te agradece porque tem a família, Senhor Deus, seus familiares estão bem. Muito obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. E nós rendemos graças a Ti, ó Pai, porque temos vivido dias difíceis, temos visto e ouvido situações tão difíceis, Senhor. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor socorra aqueles que estão passando por esses momentos de dor, de sofrimento, aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, à frente, ali nos hospitais, Senhor. Renova as forças deles, Senhor Deus, para que eles possam estar cuidando com carinho de todos aqueles que estão carentes de cuidado, de atenção, de amor, Senhor. Ajude-os nesta hora, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os governantes, Senhor Deus. Eles precisam muito ter, ó Pai, agora humildade, simplicidade, direcionamento, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, aquilo que deve ser feito para a população, Senhor. Que não haja, Senhor Deus, interferência política neste momento, Senhor, no sentido de um querer ser superior ao outro, mas que, pelo contrário, haja união, haja unidade, Senhor Deus, entre os governantes, Senhor. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que já estão recebendo a vacina, que não haja nenhuma situação difícil para eles, que tudo fique bem, Senhor Deus, que os sintomas que estão, Senhor Deus, tentando passar o medo, Senhor Deus, não venha acontecer, Senhor Deus, com as pessoas já vacinadas, que todos possam ficar bem, que tudo corra bem, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso pedido, ó Pai, por todos aqueles pedidos que têm sido postos, Senhor Deus, durante a semana, nos nossos cultos. O Senhor conhece a todos, ó Pai. Vimos, Senhor Deus, a situação do Mateus, a situação difícil, Senhor, mas o Senhor tem controle sobre todas as coisas, e nós cremos que o Senhor cuida dele. Nós cremos que o Senhor está direcionando para que esse tratamento seja totalmente eficaz na vida do Mateus, Senhor. Renova as forças da sua mãe, ajude, Senhor Deus, nesse momento tão difícil. Te pedimos por aqueles, Senhor Deus, que estão com problema, Senhor Deus, na família, problema do desemprego, tantas necessidades, Senhor Deus, são tantas as dificuldades. Mas nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor dará a solução para todas essas situações. Te agradecemos por tua igreja estar reunida, Senhor Deus, com desejo de te adorar, de prestar um culto que te agrade, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor renove em cada um de nós o desejo de continuar, Senhor Deus, caminhando na tua presença. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. São 10 meses, Senhor Deus, que estamos persistindo em nos encontrar todos os dias, persistindo, Senhor Deus, em estarmos fazendo, ó Pai, a tua igreja a cada dia caminhar. Ajude-nos, Senhor Deus, para que nesse momento de tantas dificuldades, que saibamos testemunhar de que nós somos teus filhos e que nós cremos num Deus vivo, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a amar, a respeitar o nosso irmão, a fazer, Senhor Deus, que essa situação fique
leve, Senhor Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, que estejamos, Senhor Deus, procurando fazer tudo de maneira que fique harmonioso, Senhor, no nosso meio. Permaneça, Senhor Deus, conosco nesta hora, receba este culto de adoração a Ti, acrescenta-nos, Deus, a cada dia mais e mais fé em Ti. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Se nesse dia, Senhor Deus, nós, a Tua igreja, fez alguma coisa que o Senhor se entristeceu, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai. Nós possamos melhorar, nós possamos mudar a atitude, possamos mudar, Senhor Deus, a nossa maneira de agir. Ensina-nos a caminhar na Tua presença. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Passo a palavra ao pastor Hamilton para trazer a mensagem dessa noite. Pastor, seu microfone está desligado. Oh, meus queridos, desculpe. É uma maneira de falar menos, né? Graça e paz da parte de Deus, que é Pai, do Senhor Jesus, a cada um dos meus queridos irmãos. Eu havia solicitado que me colocasse como co-host para que eu pudesse compartilhar o Data Show, né? Então, se for possível, por gentileza, façam-no para que eu possa compartilhar a minha tela. Eu vou passar alguns slides para os irmãos e ainda não me vejo como co-host. Eu posso até fazer um teste, né? Posso até testar para ver se eu já consigo fazer um share screen. Eu estou sendo impedido de fazer a transposição da tela, mas... Sim, eu estava com 2 logins, pastor, por isso que eu fiquei na dúvida, mas já estão os 2, já. Já estão os 2, está ótimo, então. Eu agradeço muitíssimo. Agora sim, agora eu já posso compartilhar a minha tela, mas eu quero dizer que agradeço muito a Deus pela presença dos irmãos aqui. É um grupo fiel, um grupo que está sempre unido e participando das atividades de culto, em todas as oportunidades que podem. Então, eu quero lembrar de dizer obrigado aos irmãos. Agradeço muitíssimo mesmo e desejo que Deus use desse tempinho aqui para falar aos nossos corações. Há pouco a irmã Wayne fez uma oração e eu estava dizendo amém. Quando ela dizia, perdão, Senhor, se em alguma coisa a gente não foi como deveria ser. Às vezes bate essa sensação de que a gente extrapola, que a gente excede, que a gente às vezes comete alguma falha, né? A gente não pode ser perfeccionista e imaginar que sempre seremos os mais capacitados, os melhores em todos os sentidos, né? Nossa capacitação sempre é muito limitada. E por essa razão, eu resolvi pensar num tema, olhando como que se eu estivesse diante de um espelho e lembrando que Deus supre limitações. Deus me capacita. Deus capacita você, capacita cada um de nós. Então, resolvi voltar a pensar sobre esse tema que é um tema que permeia nossas vidas, nossos ministérios, nosso jeito de agir, nosso jeito de ser. E, na medida que somos capacitados por Deus, nós nos tornamos pessoas muito melhores. A palavra de Deus, ela nos ajuda a entender essa questão da capacitação que vem do Senhor. E se nós prestarmos atenção à palavra do Senhor, eu quero ler na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, segundo aos Coríntios, vou ver se eu já consigo
fazer o share screen para os irmãos. Já apareceu aí para os irmãos na tela ou não? Apareceu, agora apareceu. Né? Apareceu até em tela dupla, e eu vou colocar ele na modalidade de exibição, que aí fica maior e mais facilitado para os irmãos. Né? A gente vai conseguir ler com mais facilidade. O apóstolo Paulo ele começa esse texto de 2 aos Coríntios, né? Não está aí na projeção, ele diz assim, ao falar da excelência do ministério, da nossa instrumentalidade como pessoas capacitadas pelo Senhor, não está aí os primeiros 2 versos. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Com esses versos anteriores, resolvi ler agora, porque eu não coloquei na projeção. Às vezes, irmãos, a gente dá valor a questões da formalidade, quando a forma não deve prevalecer sobre o fato. A forma existe como um elemento estruturante, mas não deve prevalecer sobre os fatos. Não é uma carta escrita de recomendação que vai tornar alguém capacitado. Não é uma investidura ou uma posse que vai tornar alguém capacitado. Uma investidura pode dar poder, mas não dá unção, tampouco autoridade. Então, por isso é que eu resolvi meditar sobre esse texto esta noite. O fato de eu ser pastor e presidente da igreja não me torna diferente de nenhum outro irmão. Eu sou igual a todos. Aliás, segundo Jesus, se eu seguir o exemplo dele, eu sou pior que todos, porque ele ensina que a gente tem que considerar os outros como superiores a nós mesmos. Então, na verdade, ele se colocava como servidor principal. Então, todas as vezes que a gente não se revela um servidor principal, a gente dá mau testemunho, dá mau exemplo. Então, às vezes é necessário que a gente diga assim, meu irmão, eu não fui um bom exemplo de cristão. E isso não nos torna inadequados para o ministério, porque Deus capacita. Apesar de nossas limitações, Deus capacita. Apesar de nós, ele faz a obra e nos usa como um instrumento poderoso em suas mãos. Paulo tinha essa consciência, estava orientando a igreja de Corinto nesse sentido. E, na sequência, ele diz, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos essa confiança. É por Cristo que temos esta confiança. Eu acho que eu cometi aqui algum equívoco. Deixa eu fazer o stop no share screen. Eu não estou conseguindo fazer o stop. Eu avancei indevidamente no texto. Eu vou voltar para ele aqui, porque eu acabei perdendo o texto. Mas eu volto já, só um momentinho. Só um momento que a gente volta para o texto. Eu vou voltar para o texto já para a gente dar continuidade, porque o Zoom Meeting, o Zoom fechou aqui para mim. Eu volto para o texto bíblico, mas continuo falando a respeito da importância de nós termos essa consciência, que a nossa capacitação não é por conta de nenhum aspecto
de nenhum aspecto, seja de natureza formal, seja de natureza intelectual, seja da nossa aparência. Em nenhum aspecto nós temos privilégio sobre quem quer que seja. Agora, parece que eu voltei a... Parece que eu já estou conectado outra vez. Parece que eu estou conectado outra vez. Eu estou com dois equipamentos. E eu vou precisar sair de um dos equipamentos e depois regressar com ele mesmo, porque senão não vou conseguir fazer a saída do share screen para poder regressar. Eu lamento muito que esteja acontecendo assim. Vou pedir ajuda da Ganância para segurar. Vou pedir ela para segurar aqui para mim, porque eu estou com essa... Interessante que estava funcionando. Eu sempre faço reuniões, e todas as vezes que eu faço reuniões, eu faço pelo Zoom, e faço isso 2 ou 3 vezes por dia. Mas, infelizmente, dessa vez não está funcionando, né? Mas vamos orar para que Deus nos ajude a resolver essa situação e com isso a gente conseguir tocar a palavra de Deus. Se você não está com a sua Bíblia aí, eu vou continuar a leitura e reconectar. Se eu conseguir fazer o share screen, tudo bem. Se eu não conseguir, a gente segue com a proclamação da palavra do jeito que Deus está nos permitindo, ok? Vou fazer assim, então. A palavra de Deus, conforme a gente estava lendo, eu retorno a essa palavra bendita do Senhor, porque ela realmente traz lições para nós, né? Então, agora já estou regressando, talvez eu consiga novamente fazer eu pediria a Aline para habilitar de novo a minha outra conexão, que é do computador, por favor. E aí, com isso, vai me favorecer para participar, né? Eu não sei se eu já estou como host, vou dar uma olhadinha. Se estiver, já estou como co-host, então eu volto aqui, meus irmãos, porque realmente eu acredito que Deus vai usar essa palavra para falar não apenas ao coração dos irmãos, mas ao meu coração também. Então, a gente já regressou, começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministradas por nós, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Meus irmãos, Deus capacita. Essa é uma verdade que eu gostaria que nesta noite você guardasse, levasse em seu coração. Deus capacita. Eu sei que a inteligência ajuda. Você pode ser um gênio. Você pode ser um mestre, um professor muito habilidoso. Você pode ser alguém que ensina e que dá aulas maravilhosas. Você pode ter beleza física. Você pode estar entre as pessoas mais belas do mundo.
Você pode ser uma pessoa com muito dinheiro, como, por exemplo, Steve Jobs, bilionário, e que faleceu jovem ainda. Você pode ter problemas na vida que nem milhões de dólares, como foi o caso de Steve Jobs, conseguiu resolver. O quebra-cabeça da vida, nem sempre as questões financeiras são capazes de resolver. Nem sempre o dinheiro é capaz de dar solução. E os maiores problemas da vida são aqueles problemas que o dinheiro não pode resolver. Você pode ser uma pessoa muito forte, pode ter muita força. E essas fotos não são edição de imagem, não. Existe o Hulk iraniano e esse outro que você conhece bem, né? O The Rock. São pessoas fortes. Você pode ser muito forte, ter força física. Você pode ser uma pessoa muito popular. Você pode ter muita popularidade, fazer muito sucesso. Só que eu coloquei uma foto que o sucesso existe até hoje por parte dessas pessoas. Um deles é esquecido pela juventude hoje. A maioria dos jovens não lembra muito quem é, por exemplo, ou quem foi Elvis Presley. Você pode ter tido muita popularidade. Embora não pareça, as duas fotos são da mesma pessoa. Fama, popularidade, talento. Só que, se não tiver a capacitação de Deus, mesmo tendo dom, com uma voz maravilhosa, como a Amy Winehouse tinha, mesmo assim, se não for capacitado por Deus, às vezes a gente desperdiça o talento. Você pode ter muito sucesso, fazer sucesso. O sucesso é passageiro, irmãos. Vai chegar um dia que o sucesso ele vai passar. Ele vai passar. Às vezes a gente não se liga na transitoriedade da vida. Você pode ter muito poder. Eu resolvi, agora à tarde mesmo, buscar foto de algumas pessoas que já tiveram muito poder. Todos esses aí. A lista ficou muito grande. No breve levantamento que eu fiz, a lista ficou muito grande mesmo. Eu dei uma passeada, inclusive, nas lideranças poderosas do mundo internacional. Não caberia na tela, eu ficaria passando slides o tempo todo. Você pode ter todas essas coisas. Todo o poder do Império Americano não foi capaz de impedir aquele atentado trágico de 11 de setembro, há 20 anos atrás, quase. Todo o poder não é suficiente. Você pode ter tudo isso. Você pode ter força, pode ter beleza, pode ter sucesso, pode ter poder, pode ter capacidades humanas, mas se você não reconhecer que somente Deus o capacita para viver bem e para a obra que é dele, eu posso dizer que você não será nada. Você não será nada. Somente Deus capacita. Paulo tinha essa convicção. Exatamente por esta razão é que o apóstolo Paulo, por essa razão, o apóstolo Paulo ele tinha experiência de vida e moral para falar a esse respeito. Por que razão? Concordando com o apóstolo Paulo, eu posso lembrar, irmãos, projetos humanos sem aprovação e capacitação de Deus são fracasso. Projetos humanos não vão dar em nada. Se Deus não te capacitar, esses projetos serão um fracasso. Veja a experiência daqueles homens que fizeram um projeto maravilhoso. Eu imagino que buscaram as pessoas mais inteligentes
de então, do mundo da construção civil, da arquitetura, da engenharia. Gênesis, no capítulo 11, retrata o orgulho daquelas pessoas que se sentiam capacitadas. E eles diziam: eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque o céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, um projeto humano, um projeto que não deu certo. E sabe por que não deu certo? Porque era um projeto meramente humano para a vaidade, para a vanglória. As Torres Gêmeas já foram os edifícios mais altos do mundo. Depois vieram outros prédios. Eu estive no edifício ainda mais alto do mundo, em Dubai, há algum tempo atrás. São projetos que, de repente, demonstram, de algum modo, a capacidade humana. Mas nos projetos que são mais essenciais à vida humana, se você não tiver a aprovação e capacitação de Deus, você vai fracassar. A família é um projeto de Deus. Se você não tiver a direção de Deus, o seu ministério é um projeto de Deus. Se você não tiver a aprovação e capacitação de Deus, vai fracassar. Se nós entendermos que somos adoradores e temos adoração por estilo de vida, nosso trabalho fará parte da nossa adoração. Se não tivermos a capacitação do Senhor, nossa vida profissional será uma tragédia. Nossa carreira, nosso desenvolvimento, nosso empreendedorismo não trará resultado sem a capacitação, sem a aprovação de Deus. Nós seremos fracassados. Precisamos depender mais do Senhor. Não façamos como aquele povo ao querer construir a Torre de Babel, porque os projetos humanos precisam ter aprovação e capacitação de Deus. Temos dependido do Senhor, senão certamente fracassaremos. Meus queridos, em segundo lugar, quando Deus capacita, os impossíveis não fazem parte do dicionário. Não há impossíveis quando Deus capacita. Você é a pessoa capacitada pelo Senhor. Quando Ele capacita, os impossíveis ficam de lado. Os impossíveis tornam-se fatos na nossa história, se confiarmos no poder de Deus. Veja um impossível. Veja o impossível na vida de Sara. Gênesis, no capítulo 18, perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velho e darei luz a um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, Sara, eu tornarei a ti, Sara terá um filho. Sara riu disso. Sara se riu disso. Já tinha cometido a insanidade de oferecer a Abraão a sua criada para que ele gerasse um filho com a sua criada. As consequências disso prevalecem até os dias de hoje. Nações inimigas lideradas pelos 2 filhos de Abraão até hoje. A luta continua e eu não sei se isso vai ter fim, porque começou errado, começou mal. Meus amados, quando Deus capacita, não há impossíveis. Quando Deus capacita, não há impossíveis. Quando a gente lê esse texto, Sara se riu e sendo velhos, né, o início dele é no verso 10, Gênesis 18, um deles diz: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda.
que estavam atrás dele. Eu não sei se mulher gosta de ouvir atrás da porta, eu não conheço nenhuma delas que gostam de ouvir, mas Sara parece que era desse tipo. E, ora, Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres, ou seja, já tinha passado da menopausa. Sara, então, riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu marido já velho, o meu senhor já velho? Foi aí que o Senhor perguntou a Abraão: por que ela se riu? É verdade que eu sou velha e darei à luz a um filho? Sara faz a pergunta. Aí a outra pergunta como resposta vem: há porventura algo difícil ao Senhor? Deus falando a Sara e a Abraão: ao tempo determinado no ano vindouro tornaria a ti e Sara terá um filho. Meus irmãos, impossíveis não existem diante do dicionário de Deus. Às vezes a gente tem lutas em nossas vidas, algumas delas externas, exteriores, algumas delas internas, interiores. Batalhas, às vezes, muito difíceis, que nos deprimem, nos deixam ansiosos, nos deixam inseguros, nervosos, enfim, nervos à flor da pele. Mas, queridos, quando a gente entrega nossas lutas ao Senhor, a gente está diante daquele que torna possível o que é impossível para nós. Existe alguma coisa impossível na sua vida? Existe algo impossível? Ou que você acha que é impossível? Vamos colocar diante de Deus. Se for da vontade dele, ele fará. Eu me lembro do pastor Davi Gomes. Davi Gomes, ele construiu um edifício que era chamado de Edifício da Fé. E ele dirigia a Escola Bíblica do Ar. Escola Bíblica no Ar, aliás. Essa escola bíblica, antigamente era muito ouvido rádio, da época que a televisão não tinha tanto alcance ainda. Ele iniciou o trabalho da EBAR, a Escola Bíblica do Ar, e ela, então, através dessa escola bíblica, ele pregava a palavra de Deus. E eu sempre gostei muito dele. E eu, como jovem, líder de juventude, convidei várias vezes para falar. E ele gostava de falar aos jovens. E ele até exagerava em alguns aspectos. Eu me lembro dele falando aos jovens no retiro de juventude, lá pelos idos do início da década de 80, final da década de 70, e ele falando aos jovens dizia: moça, evita unir-se a um ímpio que não tenha princípios e valores. Evita unir-se a um ímpio que, de repente, não seja uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa engajada. Se você está com dificuldade para conseguir um namorado sério, de acordo com a vontade de Deus, ora ao Senhor. Aí ele bateu no banco lá do acampamento batista, onde nós estávamos. Se for da vontade de Deus, não é impossível. Deus transforma esse banco num namorado bonito para você. Ele chegava a essa postura radical, mas com muita devoção. Ele dizia: não há impossíveis. A construção do edifício da fé foi um impossível que Deus viabilizou para o pastor Davi Gomes. Existem impossíveis na sua vida? Coloca diante de Deus. Sara, idosa, se tornou mãe porque Abraão era herdeiro de uma promessa. A promessa que os flamenguistas hoje usurpam indevidamente, dizendo que somos parte dessa nação, a nação rubro-negra. E eu quero, brincando, mas lembrando da coisa séria, que Deus fez a Abraão a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, numa circunstância impossível, mas Deus viabilizou. Se Deus
prometeu a você, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Meus irmãos, em terceiro lugar, quando Deus capacita, as limitações não são um obstáculo. Não existe limitações que o tornem inapropriado para as obras que Deus reservou para você. Não há limitações. Êxodo, capítulo 3, no verso 11. Veja Moisés colocando a sua limitação. Quando Deus falou a Moisés para libertar o povo, conduzir aquela multidão, libertando do cativeiro egípcio, ele diz: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem é que faz a boca do homem? Meus irmãos, quando Deus capacita, limitações não são obstáculo. Tem gente que diz: eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Se Deus te chamou, faz a sua parte e deixa que Deus vai fazer a dele do mesmo jeito que fez com Moisés. Moisés conduziu um povo em triunfo, apesar de se considerar limitado. Eu tenho muitas limitações. Graças a Deus, eu sou muito melhor do que eu sozinho, porque eu tenho ao meu lado uma pessoa melhor do que eu. E tenho sempre diante de mim, nas igrejas, pessoas muito melhores que eu nas especificidades. Pessoas muito boas, pessoas generosas, pessoas que Deus capacitou, pessoas que têm dons extraordinários. Não fosse isso, nada seria feito, porque limitações, a cada dia a gente esbarra com limitações. Se eu colocar um espelho diante de mim, eu digo: Hamilton, você é uma pessoa limitada, muito limitada. Como é que você conseguiu se casar com uma princesa com tanta limitação? Ela me deu um cascudo aqui na mão, gente. Como é que você conseguiu isso? Ela fica chateada, mas não é verdade? É uma verdade, queridos. Ela diz aqui: para com isso. Olha, Moisés, ele disse: quem sou eu para que vá a Faraó? Quem sou eu? Embora ele tivesse tido a educação principesca, que foi criado como príncipe, como filho da princesa, embora tivesse tido uma excelente educação, ele se sentia limitado, porque não era eloquente. Por isso ele disse: olha, eu não sou e nunca fui, e nem depois que o Senhor falou comigo, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Aí Deus fala: quem fez a boca do homem? Quem é que faz a boca do homem? Meu irmão, se você precisa pregar, Deus vai te capacitar. Se você precisa realizar alguma coisa, ensinar, é buscar os melhores dons. Deus vai te mostrar um caminho ainda mais excelente. E quando as limitações surgirem, você superará, porque Deus fará por você aquilo que você não pode fazer. Em quarto, quando Deus capacita, o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Lembram da história de Davi? Aliás, estudamos recentemente, né? Nós estudamos na escola bíblica uma pessoa que era fraca. Diante do gigante Golias, precisava que o poder de Deus se aperfeiçoasse nas fraquezas. Só que ele, depois que resolveu desafiar aquele gigante, Saul ofereceu a ele a sua armadura. Ele vestiu a Davi com a própria armadura dele, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, porque não estava acostumado àquela troça, àquela jossa. Então, disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou
ele tirou aquilo de sobre si. Davi retirou aquela armadura, então tomou na mão a coisa que ele estava acostumado, as coisas simples. Pegou o cajado, escolheu do ribeiro 5 pedras lisas, colocou na sua tiradeira, a tiradeira de pastor, sua funda de pastor que ele trazia, e tomou na mão essa funda e foi se chegando ao filisteu. Os filisteus também vinham se aproximando de Davi, e à sua frente, à frente ia o seu escudeiro. A armadura e o escudo do filisteu era tão grande que precisava de um escudeiro para auxiliar carregando aquele peso. Só que quando o filisteu olhou, viu a Davi, desprezou-o, porquanto era jovem, era ruivo e de aspecto gentil, né? Gentil aspecto. Ou seja, frágil, fragilizado. Talvez fosse bem magrinho, pequeno, de baixa estatura. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E estava falando do cajado nas mãos de Davi. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja o segredo de Davi. Quando a gente olha lá atrás, na declaração que faz, quando Deus capacita, o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Davi já reconheceu a sua fraqueza. Por isso ele não estava indo na sua própria força, mas estava indo ao filisteu em nome do Senhor dos Exércitos, com a força e o poder de Deus. Ele não estava agindo através da sua própria força, ele não estava agindo através do seu próprio poder. Meus queridos, precisamos confiar no poder de Deus. E para concluir, queridos, antes de seguir, eu pergunto: você tem confiado no poder de Deus ou tem reconhecido suas fraquezas, permitindo que o Senhor, mediante seu poder, tenha o seu poder aperfeiçoado? Aliás, Deus aperfeiçoa as suas fraquezas, transformando as suas fraquezas em forças. Queridos, para concluir, eu digo que quando Deus capacita, ele remove obstáculos. Às vezes a gente tem obstáculos diante de nós para servir. Alguns têm muitas desculpas, outros têm obstáculos reais. Tem gente que o obstáculo, às vezes, é aquilo que pediu a Deus e Deus deu. Às vezes a pessoa pede dinheiro e o dinheiro acaba sendo um obstáculo, porque com o dinheiro a pessoa consegue comprar mais lazer. E, de repente, a pessoa sonha em ter a casa de campo, uma barca, um barco, algo de lazer, um carro excelente para viajar, dinheiro para viajar, dinheiro para fazer festas, celebrações em casa. E, de repente, a gente inverte e troca o lazer pelo dever espiritual. Quando Deus capacita, ele remove obstáculos. Às vezes, as coisas boas podem se tornar obstáculos para nós, mas o mais comum é que o pecado em nossas vidas se torne obstáculo. Veja o que aconteceu com o profeta Isaías. Isaías foi chamado. Ele foi chamado por Deus. Isaías, diante do Senhor, na visão que ele teve de Deus, ele disse: ai de mim, pois eu estou perdido. Pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ai de mim! Quando Deus capacita, irmãos,
além de remover os obstáculos, ele supre nossas deficiências. Isaías tinha deficiências e foram supridas pelo Senhor, pois na visão que ele teve, o Senhor o purificou através de um anjo que, com uma tenaz, que é aquela espécie de alicate longo, pegou uma brasa, tocou os lábios de Isaías, e Isaías foi purificado. Então pôde dizer sim ao Senhor. Ele pôde dizer sim ao Senhor. Experiência diferente aconteceu, não diferente aconteceu também com Jeremias. Jeremias, ele foi chamado antes de estar no ventre da sua mãe. Foi chamado criança. E o texto de Jeremias, no capítulo 1, no verso 4, diz: ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou menino. E Deus orienta dizendo: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Gente, quantas pessoas se sentem inferiorizadas diante de desafios? Deus tem um desafio não apenas religioso para cada um de nós, para a nossa carreira, para a nossa vida, para a nossa família, para nossos empreendimentos. Deus tem desafios extraordinários. E, às vezes, a gente se sente limitado. As limitações, às vezes, são obstáculos. As deficiências. Quando Deus capacita, ele não apenas remove obstáculos, mas supre as deficiências, nos capacitando. Às vezes a gente se sente extremamente limitado para fazer alguma coisa. Eu sei que eu estou concluindo agora, mas eu queria lembrar o que acontece quando nós não somos capacitados por Deus. Você consegue ver essa pessoa aí amarrada? É assim que a gente fica. Completamente amarrado, imobilizado. É como se nós estivéssemos com as mãos e os pés atados para não fazermos nada. Eu preciso olhar para cada um de vocês agora. Eu preciso olhar e dizer, meus irmãos, Deus capacita você. Não se iluda imaginando que você será capaz por si próprio de empreender grandes coisas para Deus. Nós somente conseguiremos empreender grandes coisas para Deus quando dele nós esperarmos grandes coisas, quando nós sonharmos os sonhos de Deus para nós, grandes coisas, coisas elevadas, mas não megalomaníacas, elevadas segundo a visão que Deus nos der. Nós precisamos sonhar coisas tão elevadas que certamente fracassaremos sem a dependência dele. Quando nós não somos capacitados por Deus, o que acontece é isso. Nós passamos a desejar algumas coisas. A glória dos homens, popularidade, posse e poder. Quando nós não temos a capacitação do Senhor, a gente busca essas coisas. E essas coisas nos levarão à ruína. Exatamente as 3 coisas que Satanás usou para tentar a Jesus. Lembra disso? Lança-te daqui, do pináculo do templo, abaixo. O Senhor vai mandar anjos para te proteger, para que não tropece com
os teus pés em alguma pedra, ou se machuque, você vai ficar muito famoso, muito popular. Às vezes a gente quer suprir a nossa necessidade com coisas. Os desejos da carne, por exemplo, desejo de possuir. Jesus estava diante do tentador que olhou para ele e disse: manda essas pedras aí se transformarem em pães. Estão em tua posse essas pedras. Olha aí, pega uma pedra dessa e transforma em pães. O deserto de pedra da Arábia era lá que Jesus estava, era só pegar a pedra e transformar em pães, atendendo ao desejo de posse, ao desejo da carne, desejo de possuir, o desejo materialista. Jesus foi tentado nesse aspecto da vida material, suprir a parte física e a material em termos do que ele iria possuir. Aí depois, naquela experiência sobrenatural, que alguns entendem literalmente, alguns dizem que foi uma visão com profundo valor espiritual, ou uma experiência intrapsíquica que Jesus teve, não importa, importa o valor espiritual por detrás da lição. Ele foi a um alto monte, e o diabo, e Satanás, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, ou seja, todo o poder humano sobre a face da terra, se prostrado me adorares. O que foi que Jesus disse? Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles servirás. E só a ele servirás. Meus amados, Jesus usou o quê? A santa palavra de Deus diante da tentação. Jesus usou a palavra de Deus no momento da tentação. Todas as vezes que o diabo usava um texto, está escrito, aí Jesus dizia: mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Hoje, dia da Bíblia, eu gostaria de convocar você a meditar na capacitação que Deus tem para você. Agradecer a Deus pela capacitação que Ele já tem dado. Mas eu acho que a gente pode ir um pouco além. A gente pode fazer mais um pouco. Quando não somos capacitados pelo Senhor, então buscamos a glória dos homens através da popularidade, posse e poder, e nos tornamos o quê? Caça-troféus. A gente vive em busca dos troféus desta vida. Buscamos os troféus desta vida quando a gente não tem a capacitação vinda do Senhor. Você deseja ser capacitado pelo Senhor? Você é aquela pessoa que, hoje, ouvindo essa palavra, como eu, diante da palavra de Deus, eu sei que eu sou uma pessoa limitada e às vezes a gente acaba sendo tentado pelo diabo a achar que a gente sabe mais, que a gente tem mais experiência, que a gente tem mais conteúdo e que isso é o suficiente para resolver os problemas da vida. E falta a humildade de reconhecer que sem ele nada somos e nada podemos fazer. Eu sei que a gente comete muitos erros. Eu cometo e você também comete. A gente precisa aprender a buscar a capacitação do Senhor para resolver os problemas que às vezes são pequenos e simples. E que, se não dependermos do Senhor, isso vira uma bola de neve. Ou a gente consegue a proeza de fazer uma tempestade no copo de água. Que Deus nos ajude a buscar a capacitação do Senhor. Você é alguém que reconhece que precisa ser capacitado pelo Senhor? Feche seus olhos, fale com Deus. Nós vamos orar ao Senhor
vamos pedir ao Senhor que continue nos capacitando. Eu sei que alguns de vocês já são muito capacitados, mas será que estão experimentando a potencialidade que Deus deu, no propósito que Deus deu, na direção que Ele deu? Eu sei que cada um dos irmãos podem empreender coisas maravilhosas e muito grandes para Deus. Podem fazer coisas que realmente são extremamente relevantes para Deus, para a sua família, para a Igreja de Cristo, para a sua igreja. Nós podemos fazer mais. Eu sei que podemos, mas precisamos ter absoluta dependência do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Gostaria de pedir à minha irmãzinha Aline. Aline, você pode orar nesse instante, por favor, filha? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Entregamos a Ti aquilo que para nós é mais precioso, para que assim a gente possa entregar todos os dias, ó Pai, aquilo que Te agrada. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós não dedicamos 100% da nossa capacidade, 100% daquilo que nós podemos fazer para o Teu reino. Mas, Deus, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa aprender contigo, guardar esta palavra e ouvir a Tua voz, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós, que a gente esteja sempre disposto a entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Muitas vezes a gente olha para as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, Pai, e a gente não consegue enxergar onde que a gente consegue atuar, onde que a gente consegue fazer a Tua vontade, a Tua obra. Mas nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, porque cremos que o Senhor há de nos mostrar aquilo que o Senhor deseja, porque nós entendemos que a nossa vida ela é totalmente Tua, Pai. E que se o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Se o Senhor nos transforma para sermos servos aprovados por Ti, o Senhor nos capacita. Então, Deus, nós Te pedimos que o Senhor faça isso na gente, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos ajude, ó Deus, à luz da Tua palavra, a fazer aquilo que o Senhor deseja. Fica conosco, ó Pai. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim, mas eu, antes de devolver a palavra à direção do culto, preciso dar uma orientação à igreja. Eu fiz uma convocação, só que não houve possibilidade de realizarmos a nossa reunião do Conselho Deliberativo da igreja. E o Estatuto diz que, para que haja uma assembleia, o Conselho Deliberativo precisa encaminhar para a liderança, ele tem que encaminhar para a Assembleia, aliás, a ordem do dia. E eu anunciei a ordem do dia na intenção de fazer uma reunião, mas muitos líderes estavam comprometidos já, a antecedência foi pouca, e a gente não realizou, vai realizar agora na terça. Então, logo até o dia 20, de terça até o dia 20, não há o prazo mínimo estatutário de 8 dias para fazermos a convocação. Então, isso precisa ser adiado. As assembleias convocadas estão sine die, a expressão que a gente utiliza, estão sem data, a assembleia só será anunciada após a reunião do Conselho, pois a convocação deve comportar também a ordem do dia. Como eu tinha apresentado uma ordem do dia com apenas matérias básicas que são rotineiras de toda a Assembleia e que vem de colegiado, não vem de nenhuma iniciativa individual que pudesse gerar qualquer tipo de polêmica, então fiz o anúncio prévio de uma pauta que seria emendada pelo Conselho. Não houve a reunião do Conselho, passou o prazo de 8 dias, então a gente vai precisar, na próxima terça, já há uma convocação, agradeço a irmã Wayne
por ter feito essa convocação. Nós vamos nos reunir, definir as pautas e definir, inclusive, até mesmo a data da próxima Assembleia para que a gente realize a próxima Assembleia. E eu também darei tempo da comissão encaminhar a matéria que precisa de deliberação no que tange à sucessão pastoral. Agora, deixa eu chegar mais perto aqui dessa câmera, chegar mais perto aqui para olhar para vocês. Meus irmãos, eu gostaria de ser um pastor melhor para vocês, porque vocês merecem um pastor melhor. Deus abençoe muito vocês e obrigado por conviver. Obrigado por ser tão pacientes e tão amorosos. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto, lembrando dos avisos que foram dados pelo Ministério 360, o aniversário da Missão Batista em Bariê, e os nossos cultos de oração, que são durante a semana. É uma boa semana para todos nós. Boa semana. Irmã Lúcia? Oi. Eu não lembrei, quero pedir perdão até ao Ministério 360, eu não lembrei de comunicar que o horário do culto lá em Bariê, nós conseguimos trazer para mais cedo, para as 18 horas, tá bom? Então, o nosso culto em Bariê não será às 7. Procuramos trazer esse horário para mais cedo, para poder não ficarmos em trânsito até tarde, né? E vamos fazer às 18 horas, ok? Quem puder ir, nós vamos combinar para sairmos juntos, né? Sábado próximo, vamos sair daqui da igreja às 17 horas, tá bom? Quem puder ir, não faremos um grupo grande, mas é necessário que vá um grupo da nossa igreja para estar representando, eles chamam de matriz, né? Nós não somos da Assembleia de Deus que tem essa questão da matriz, mas eles costumam chamar de matriz, então estaremos lá às 18 horas para realizar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa semana. Boa semana. Toda semana. Boa noite, irmãos. Uma semana até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, mãe. Com Deus. Boa noite. Deus abençoe. Amém.